Conosco hoje no Política da Terra, o Wellington Peixoto. Ele é empresário, é analista político e é alguém que circula muito bem pelos bastidores da política em Goiás. Wellington, um grande prazer tê-lo aqui no Política da Terra para a gente falar sobre a política aqui no nosso estado. Que bom tê-lo aqui. Eu que agradeço mais uma vez estar com você discutindo a política da nossa cidade, do nosso estado. É um prazer debater um pouquinho aqui dos acontecimentos aí da cidade de Goiânia. Olha, o que não falta é acontecimento, uma efervescência na Câmara de Vereadores, sobretudo agora com esse assunto da SEI da Comurg, né? Essa SEI que pretende investigar a fundo a Companhia de Urbanização de Goiânia. Como é que você enxerga esta movimentação da SEI na Câmara Municipal de Goiânia? Vejo que foi uma questão de que os vereadores receberam muitas denúncias, várias denúncias, e faltou muito diálogo com o executivo. Eh, uma prefeitura que tinha a maioria da Câmara ser base, e uma SEI com mais de 24 assinaturas. Então, assim, demonstrou fragilidade de relacionamento com a Câmara, a prefeitura e Câmara. Agora, é importante investigar, é importante ver o que realmente tem de errado. Existem várias denúncias, mas não é só desse mandato, né? São 5 anos, há 5 anos atrás. Então, assim, é, Se há algum problema na Comurg, ele provavelmente não nasceu com não Rogério Cruz. nasceu, pode ter dado continuidade, mas não nasceu. Claro que pode ter outros problemas, tem denúncias dessa gestão, mas tem que ser averiguado, acho que são, denúncias que precisam realmente uma investigação mais profunda. Foi aprovado 25 requerimentos, convocações, convocou o presidente, convocou diretores. Então a SEI está começando. A gente sempre fala na Câmara que a gente sabe como inicia, mas não sabe como termina. Porque pode prorrogar, pode pegar outros órgãos, porque o IMAS foi envolvido nessa questão, que a Comurg está devendo mais de 14 milhões, segundo servidores. Então, assim, há um temor muito grande, há um temor de ser privatizada a Comurg, há denúncias de servidores que foram contratados nesse ano, né? Fala que é questão eleitoral. Então, assim, tem muitas questões que precisam ser averiguadas, e eu acredito que a Câmara tem esse poder e vai exercer esse poder de investigação. Agora, essa SEI mostra, sobretudo, essa dificuldade de relacionamento que o prefeito Rogério Cruz tem tido com a Câmara de Vereadores? Total. Vejo que quando você instala a instalação de uma SEI demonstra uma fragilidade da base. Quando você tem uma base, você segura qualquer problema, qualquer questões que tiverem lá, chama a câmera e resolve. Tem que ter esse diálogo. Ah, teve essa denúncia, vamos averiguar. Mas não precisa abrir uma investigação. Se abriu uma SEI, é porque faltou diálogo, faltou ali esse bom relacionamento. Eu acho que já vem estremecendo ao longo do tempo, né? No final do ano, teve aquela polêmica com a reeleição do Romário Policarpo. Integrantes da prefeitura estavam contra, por trás desse processo. Então, assim, virou uma questão ali ruim politicamente. Então, chegou nessa situação onde alguns vereadores não tiveram o apoio do prefeito Rogério Cruz, questões de espaço, questões de emendas, questões de obras, e começaram a saírem da base. E quando você sai, você está na base, é tipo um casamento. Quando você está bem no casamento, você vê só as coisas boas. Quando separa, você começa a ver as ruins. E isso que está acontecendo. Quando estava na base, não estava enxergando os problemas que realmente a prefeitura tem. Saiu, começou a enxergar e começou a apontar. Sendo muito sincero, e eu até acredito que o senhor é sempre sincero nas suas respostas, a saída do Michel Magur, da Secretaria de Governo, e a entrada de Jovair Arantes, ela melhorou em alguma coisa esse ponto de contato entre o executivo ou o legislativo, ou na prática acabou piorando essa relação? Melhorou. Não pode falar que não, porque o Jovair é habilidoso e ele sabe realmente fazer essa articulação. Agora, se não tiver, eu sempre falo assim, quando você ocupa um espaço como é o secretário de governo, se você não tiver autonomia e a liberdade de fazer aquilo que precisa ser feito, de atender o vereador, não falo só em cargos, não, atender na demanda, atender nos bairros, você não consegue
atingir o objetivo, que é trazer o vereador. O vereador, para ser da base, ele tem que ter algum benefício. E não falo benefício financeiro, benefício de cargo, não. O benefício de obras. Porque o vereador, eu sempre comento até mesmo já falei com o prefeito Iris, o vereador é o auxiliar mais barato que o prefeito pode ter. Porque o vereador ele é cobrado constantemente, ele está no bairro, ele sabe o problema da cidade. É uma lâmpada É o queimada, político mais próximo do povo, uma né? lâmpada queimada, liga para quem? Pro vereador: "Ó, minha lâmpada tá queimada aqui, um buraco na rua". Então, assim, o mato tá grande. Ele sabe, isso aí são problemas básicos da cidade. Então, o vereador, ele conhece e ele sabe aquilo que precisa ser feito. Se ele não é atendido, ele fala assim: "Pra que que eu vou ficar na base?". Então não justifica. Se as pessoas que votaram em mim, as pessoas do meu bairro, as pessoas da minha região estão pedindo e eu não estou dando conta de atender, eu vou virar oposição. Porque se você está na base e não consegue levar um benefício, as pessoas que votaram, confiaram o voto em você, vai falar: "Você não está dando conta nem de arrumar uma praça, não está dando conta de arrumar um CMEI". Então, eu acho que isso desencadeou essa revolta na Câmara Municipal e essa SEI foi instaurada como uma forma de dar uma resposta para a prefeitura. E quando surgiu isso, a população começou a levar denúncia. A popularidade hoje do prefeito Rogério Cunha está muito ruim, muito ruim. Você anda nas ruas e as pessoas reclamando de buraco, reclamando do trânsito. Então, A assim, saúde da não vai nada saúde. bem, Então, né? a reclamação está muito ruim. Chegou ao ponto de um projeto de lei que é que foi votado na Câmara, o prefeito foi questionado, que é o Dia da Universal. As pessoas criticaram foi o prefeito. Então, assim, um simples projeto está tendo uma repercussão. Então, assim, a prefeitura precisa sentar, o prefeito precisa organizar a sua equipe para ver se ainda dá jeito de consertar a cidade. Você disse algo que vai ficar gravado na minha memória aqui. Uma SEI, a gente até pode saber como é que ela começa, mas nós nunca saberemos como ela termina. E aí, eh, essa sua expressão, ela fica muito subjetiva, muito vaga. Pode acontecer muita coisa no final, inclusive um impeachment do prefeito Rogério Cruz, ou você acha que esse não é, ou não deve, pelo menos, ser o caso? Eu vejo, como você disse, nos bastidores, a conversa está muito grande. E também na rua também tá a questão do impeachment. É possível. Já começa um clamor social? Começa, assim, as pessoas falam: "Ah, tem que tirar esse prefeito, tem que tirar". Então, assim, não estou falando que o objetivo é esse, mas pode. Se for constatado que há algum erro grave, eu tenho certeza que o Ministério Público vai acompanhar a SEI. TCM já está acompanhando, já chegou denúncias no TCM. Se houver casos que realmente a a Câmara, e junto com os poderes judiciários, verificarem ali a existência de alguma fraude, algum ato ilícito, acho que vai ter que suspender, vai ter que começar o processo. Agora, tudo vai depender dessas investigações e tudo vai depender das denúncias que vão chegar na Câmara. Bom, lembrando aqui, é bom lembrar, Wellington, que o trâmite é o seguinte: como já tem mais de 2 anos de mandato, se há um impeachment agora, aí é feita uma votação dentro da Câmara de Sim, Vereadores, e aí o Romário Policarpo, por exemplo, que é o presidente da Câmara, pode se tornar, hoje ele é a figura do vice, né, natural. sim. Ele pode se tornar, então, o prefeito de Goiânia. Qualquer um segui- dos 35, né, Aham. pode, se houver se fosse, uma suspensão 180 dias ou alguma coisa, eles, aliás, assumiriam, mas se houver um impeachment, um afastamento, então, se for um afastamento, ele assumiria e teria uma eleição indireta. Uhum. Então, assim, claro que ele é o vice hoje, a chance, caso isso aconteça, mas não sei se realmente vai acontecer, o objetivo não é esse, a priori não é esse de impeachment, o objetivo é realmente de investigar e dar uma resposta para a população de Goiânia. Agora, a cidade tem muitos problemas, né? Você falou do buraco aí, a gente falou também, pelo menos flertamos em falar sobre os problemas da saúde, que são muitos. A gente tem problema no transporte público, a gente tem um problema de trânsito terrível. E, nesse momento tão drástico, 3 secretários estão ocupando 2 secretarias, inclusive secretarias importantes, né? Como, por exemplo, a de Finanças, que está cuidando também da Secretaria Municipal de Mobilidade, que é o Vinícius, e temos o Denis Pereira também acumulando obras e SEMAD. tá na SEMAD também.
Quer dizer, são grandes secretarias, complexas secretarias, que para cuidar de uma só já é difícil. Isso mostra que o prefeito realmente está inábil na gestão ou ele está usando isso para negociar alguma Eu coisa? acho que nada, que já faz tempo que o Denis está ocupando duas pastas, e pastas importantes. Agora o Vinícius, é difícil, eh, a conta não fecha. Secretaria de Finanças, que eu lembro do Íris despachando para o secretário de Finanças 6 horas da manhã, todos os dias 6 horas É da uma manhã. secretaria E pesada, ficava né? até a noite. É muito. Você tem IPTU, você tem emendas impositivas, você tem pagamentos. Então, assim, é uma estrutura muito grande. É igual a SEMAD. A SEMAD mexe com as licitações, mexe com o servidor. Então, assim, são pastas muito grandes. E a mobilidade? Aí, como que o secretário de Finanças, que tem que ficar na prefeitura, vai ficar no trânsito? O trânsito já está Quer caótico. dizer, as duas pastas, cada uma delas tem uma exigência geográfica completamente diferente, Diferente. né? Finanças, o cara é obrigado a ficar trancado o dia inteiro ali fazendo conta e imaginando como é que vai fechar tudo. Isso. E o do trânsito tem que estar realmente na rua para poder ver os Averiguar problemas, e ver averiguar e e tentar acompanhar os soluções. problemas. Porque o Jardim América precisa de ter um acompanhamento mais de perto, né? Porque realmente as mudanças lá não surtiram efeito. Pelo contrário, surtiram efeito negativo, negativamente. Então, assim, é complicado. Agora, se fosse para questões de trazer base, trazer mais partidos, já teria acontecido. Eu acho que uma pasta como a CEINFRA e a SEMAD já era para ter feito ali as acomodações que, se realmente existem pretensões por parte do prefeito. Bom, além dos problemas já citados aqui por nós, a gente tem um outro grave problema também das obras que estão ou paradas ou num ritmo inaceitavelmente lento. Isso afeta toda a dinâmica da cidade também, né, Wellington? Sim, as pessoas não aguentam mais o grande elefante branco que nós temos, o BRT. Uma obra que não finaliza, já prometeram entregar agora dentro dos 4 meses. Eu não acredito que vai ser entregue. Só dinheiro em cima de dinheiro, e vai custando mais cara a obra. São CMEs que precisam ser finalizados, e a gente está com um déficit muito grande. A saúde, fizeram um compromisso de reformar 200 CAIS, pós-saúde, UPA. Não sei se vai dar tempo de fazer. E eu fiquei temeroso quando anunciou grandes obras. Você tem uma obra que é o BRT que eu citei, que precisa ser finalizada. Aí anunciam obras como eh, o na Jamel Cecílio, o viaduto da Jamel Cecílio, outros viadutos, obras gigantescas que não vão terminar. Esse é o problema, não tem tempo para terminar. Aí inicia uma obra grande, vai ficar para outra gestão, não sabe se vai ser, se ele vai disputar a reeleição ou não. Então, assim, é complicado você mexer com obras grandes. Então, por que não focar nos pós-saúdes, para dar melhor estrutura, nos CMEs, para diminuir o déficit? Então, assim, terminar o BRT, eu acho que concluindo essas obras que já iniciaram e precisam ser concluídas, eu acho que já é o suficiente. E deixar a cidade limpa, deixar a cidade sem buraco. Então, assim, não está difícil organizar a cidade, basta ter organização. Wellington, eu queria tocar numa questão com você também, que vem aí ocupando as páginas de política, os principais debates políticos do estado de Goiás, que é a possibilidade de talvez o principal nome da oposição ao governo de Goiás integrar agora o governo, que é o nome do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, que disputou a eleição estadual, as últimas eleições estaduais, Gustavo Mendanha. Você acha que o Gustavo Mendanha realmente deve se aproximar do governo? Ou para ele, até para a construção de carreira política que ele está construindo aí, é melhor se manter na oposição e longe de Caiado e de Daniel Vilela? Eu sou da convergência. Eu acredito que quando você eh, fica na oposição isolado é complicado. E vejo que o Mendanha, ele se perdeu no decorrer no ano passado, no decorrer da escolha do partido, ele se perdeu nesse caminho. É um bom nome, fez uma grande gestão, deu continuidade ao legado do Maguito, e tem uma amizade com o Daniel Vilela. Eu acho que ele está certo em aproximar. O governo Ronaldo Caiado demonstrou que está forte na reeleição,
ganhou no primeiro turno. Historicamente, no mínimo 15, 20 anos que dura os governos. Nós tivemos a era do PMDB, né, com Íris, com Maguito, depois tivemos com Marconi, e agora eu acredito que é a era do Caiado. E Caiado precisa de sucessores. Então, eu vejo com bons olhos a aproximação, porque Mendanha é um grande político e tem uma história ainda ao longo dos anos aí para frente para que possa ser construído junto com o Caiado, junto com o Daniel Vilela. Ele já deixou muito claro que tem esse sonho de governar o estado de Goiás. Você acha que é mais fácil dele chegar, então, estando no grupo governista do que estando fora dele? Sim, Então? claro. Como também tem outros nomes, né? O próprio meu irmão, o deputado Bruno Peixoto, também é um nome que está em ascensão. Do Romário Policarpo, jovem. Então, assim, Daniel Vilela, Que é que o é o candidato vice, natural, né? natural. Então, assim, eu acho que tem grandes nomes. Hoje estão falando da Gracinha como Senado, né? Para disputar o Senado. Então, assim, temos bons nomes que precisam ser trabalhados. E eu acredito, estando nesse grupo que hoje governa o Estado, a possibilidade de crescimento é muito maior. Você falando que da Gracinha para o Senado e o governo do Ronaldo Caiado, de repente, tentando aí um voo para a presidência da República, né? Você acha que tem conjuntura partidária política possível para amparar e dar esse suporte a Ronaldo Caiado ao Palácio do Planalto ou não? Eu não vejo, porque hoje a União Brasil faz parte da base do presidente, né? Então, não sei se realmente vão dar espaço. Mas eu acho que se ele tem esse sonho, tem que ser trabalhado. É um bom nome. Já quando ele candidatou, ninguém apostava em Ronaldo Caiado, é onde que ele já chegou. Eu acho que nós temos que acreditar. E ele realmente ele está fazendo um bom trabalho. E se o partido der essa oportunidade para ele, eu acho que ele com certeza vai disputar. Quer dizer, não é nenhuma ideia lunática. Não, Tem condições legítimas e viáveis para isso, viáveis né? e capacidade para isso, né? Depois que o Bolsonaro provou isso, né? Saiu de deputado federal, cresceu, virou presidente. Não soube aproveitar os 4 anos. Se perdeu um pouco também. Por mais que eu votei no Bolsonaro, apoiei o Bolsonaro, mas eu acho que questões. Agora a gente tem que acreditar no governo que está, no governo do Lula. Por mais que isso tenha acontecido, o Ronaldo Caiado tem chances reais ali de lançar o seu nome para candidatar a presidente. Você falou aí sobre a questão do Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Muita gente fala que, como o Bruno foi líder do governo durante todo o primeiro mandato de Ronaldo Caiado, tem uma ligação afetiva até com o governador, ficaria complicado ele na presidência e ainda assim garantir a independência que é necessária à Assembleia, a qualquer casa legislativa, né? Você acredita que essa proximidade, essa afinidade entre os dois pode de alguma maneira poluir a função do legislativo, que em primeiro lugar é investigar, é legislar e investigar o governo? Você acha que essa função fica comprometida? Não, um certo ponto sim, não vamos falar que não completamente, mas o Bruno tem uma autonomia. Já teve alguns projetos que o Bruno foi contra, teve um posicionamento contrário ao do governador. Na própria eleição da mesa, o governador não o ajudou, não pediu voto para ele, mas não atrapalhou. Isso é muito importante quando o Sim. governo não Uhum. entra no processo, então deixou o processo ali livre. Então, assim, o Bruno ele mesmo construiu a eleição dele. Então, assim, ele tem a sua autonomia. Eu vejo que a Câmara e até mesmo a Assembleia, por mais que sejam base, por mais que tenha ligação com o Executivo, em certo momento ali ele tem a sua própria autonomia, e eu acredito que o Bruno também, ele sempre teve um posicionamento coeso em relação a essas questões. Wellington, eu quero voltar para Goiânia para falar agora nessa última parte da nossa entrevista sobre as eleições municipais do ano que vem. É claro que com a fragilidade de Rogério Cruz, é natural que isso encoraja muitos pretensos candidatos a disputarem no ano que vem. Você conseguiria nomear aí, por exemplo, 5 possíveis e até prováveis candidatos que devem encarar o pleito no ano que vem, disputar a Prefeitura de Goiânia? Vanderlan O Vanderlan, você acha que é um candidato natural? natural. O Wilder é uma segunda opção.
O Wilder está no mesmo grupo. Os dois disputaram juntos a Juntos. eleição passada, né? E foram os grandes vencedores das eleições. Eu acho que o Wilder demonstrou ali que uma força. O grupo deles saiu muito vitorioso. Tá, mas né? é bom lembrar que a mulher do Wilder, a mulher do Vanderlan É é a a suplente, suplente do então. Vanderlan. Será que eles vão fazer um acordo? Não, porque Olha, então, o Wilder sairia e a esposa assumiria, né? Em casa, né? Caso o Wilder ganhar. mas aí o Vanderlan reflui da candidatura. Sim, mas tá em casa, né? Estaria em casa. Essa matemática é interessante, hein? O Wilder saindo, nós teremos marido e mulher como senadores da República. Sim. Algo inédito na Então, história de Goiás, né? E que é possível de acontecer. Nós temos o Gaia, Adriana Corse, que são nomes que são pretensos, são nomes fortes. A Ana Paula Rezende. Você acredita que a Ana Paula possa mesmo disputar? Porque Ela até fala- agora ela não... Ela fala que não. Mas O Íris falava que isso, não né? também O o Íris tempo. De sempre repente falava. estudou na escola do pai mesmo, É. né? E é um grande nome. Teve uma escola da mãe e do pai, né? Então, que foram grandes políticos. Então, assim, são nomes fortes. Então, assim, outros nomes vão surgindo, né? Romário Policarpo, por Policarpo, exemplo. Romário Acho que o Policarpo. Romário tem voto para isso? Voto, é difícil você mensurar. Às vezes você não consegue ganhar para vereador, não consegue ganhar para deputado, e você ganha para um executivo. Depende muito do momento, depende da conjuntura, dos apoios partidários, dos apoios que forem realmente do grupo. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, então depende muito do grupo. Depende. Eu vi hoje, eu estava vendo o Fred falando, o pessoal estava falando do Fred, que deputado, que teve mais de 40 mil votos. Uhum. Ele era chefe de gabinete da vereadora. Agora até. Ele trabalhou de chefe de gabinete, ele estava na rádio e despontou com 40 mil votos. Ninguém acreditava nele e ele despontou. Então, tudo depende das circunstâncias. O Gaia foi um desses também, que candidatou, perdeu e depois Virou deputado federal, deputado né? com votação expressiva. Então, assim, tudo depende do momento. Você fala assim, hoje o Policarpo tem voto? Não sei se hoje tem voto, mas tem capacidade, tem competência, tem credibilidade. É uma pessoa que honra os compromissos. E isso é muito importante para construir um grupo político. Muito. Muito importante. Então, assim, o nome do Policarpo hoje é um nome muito forte, como o deputado Bruno Peixoto também construiu isso. Então, assim, os dois presidentes, tanto da Câmara Municipal como da Assembleia, são dois grandes nomes que podem, até mesmo, por que não, estarem juntos numa disputa. Delegado Valdir, que agora está como presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, do Detran Goiás. O senhor acha que o delegado Valdir pode conseguir, de repente, viabilizar? Eu não acredito. Eu acho que o momento dele já passou. Não que não tenha um trabalho, não tenha a sua força, mas acho que para a disputa da prefeitura, não mais. Como o Sandy Júnior já teve o seu momento também. E eu acho que agora é a hora de outros nomes, de novos nomes, para dar uma renovada. Então, o Valdir, você acha que o tempo dele, Já passou. o melhor momento dele passou? Para a questão da prefeitura, sim. O Rogério, o senhor acredita que está realmente muito desgastado para conseguir viabilizar uma reeleição? Ele pode até disputar uma reeleição, mas eu acho que não vai conseguir êxito. A própria relação dele com o partido em que ele está, o Republicanos, hoje, ela é incerta, né? Não, ela é incerta. A gente não sabe. Às vezes, o convite do Alexandre Baldi para compor Progressistas. Sim, o PP, né, para fazer parte da prefeitura, demonstra ali que pode ser uma válvula de escape, uma segunda opção do partido. Eu acho que até o Rogério já está prevendo essa dificuldade. Então, assim, ele já está pensando num plano B. Porque não justifica, não tem outra justificativa chamar o PP para fazer parte agora, nesse momento. Então, eu acredito que ele deve estar pensando nessa questão também. Em relação a essa disputa do ano que vem, que, claro, é inevitável, a gente vai ter eleições municipais do ano que vem, qual vai ser o peso o Pedro Salles, por exemplo, que é o secretário da Goinfra, só para encerrar essa questão de nomes. O Pedro pode ser o nome também, ele joga nesse time de políticos, ele é um secretário, né? Ele prefere ser chamado de gestor e tal, mas ele é secretário de Estado, é político.
desse time de políticos novos, ele tem 39 anos também, de repente é um nome É um possível? bom nome também. É aquilo que a gente falou do Romário, não pode ter o voto agora, mas pode ter um grupo O que perfil o pode perfil agradar. sim, pode agradar. É um bom nome. Tá, eu estou te perguntando isso porque ele é vice-presidente do União Brasil Estadual, que é o partido do governador Ronaldo Caiado. Então, dentro da hierarquia do partido, ele é o segundo. Isso mostra que há uma afinidade grande entre E ele e tem Caiado. confiança total, né. Tem a Tem a confiança confiança, né? total do governador. Até porque comanda uma pasta gigante que é a infraestrutura. Agora, eu quero saber de você sobre o peso do apoio do governo em Goiânia, porque o governo do estado, no quesito obras na capital, ele deixa a desejar. A única obra de maior expressão dentro da capital que o governo começou foi a duplicação da 010 na saída para Bonfinópolis e que está lá parada. Quer dizer, há pouca entrega de obra do governo estadual aqui para a capital. Isso pode atrapalhar o governador na hora de indicar o nome e essa indicação ter peso eleitoral na capital? Historicamente, o governador nunca conseguiu eleger um prefeito na O cidade. Marconi tentou muito e não E deu na certo, melhor né? fase não conseguiu. Mas a estrutura, a força do governo é muito importante. O apoio dele é muito importante. Ele pode até não conseguir, eleger um candidato seu, dele mesmo, por exemplo, o Pedro, pode até não conseguir, mas ele apoiando é muito importante. A máquina, ela tem um peso muito grande e faz a diferença numa eleição. Quer dizer, muito cargo, muita gente Muita gente acostumada a apoia, lidar com a sim. política, né? Então, muitos partidos, é aquilo que eu falo do grupo, né? Se o grupo tiver unido em um bom nome, faz a diferença. E até às vezes você fala assim, mas como que conseguiu? Mas tendo um grupo. O Alcides Rodrigues é prova disso. Ele não tinha. As pessoas, o Alcides não vai ser eleito. E o Marconi conseguiu uma eleição em cima do Maguito, que era um grande O nome. próprio Marconi, que você citou aí, eu falei vários nomes, você falou outros e a gente não falou do Marconi. Ele teve boa parte dos seus processos arquivada agora há poucos dias e depois disso falou assim: eu não serei candidato a prefeito de Goiânia. E vocês, políticos, geralmente, quando falam que não são É porque, candidatos, é justamente porque são. Você acredita numa candidatura de Marconi e ele tendo essa iniciativa de disputar? Há alguma viabilidade eleitoral para Marconi Perillo na capital ou não? não acredito. Nessa viabilidade do Marconi ser candidato a prefeito, não. Ele tem muita força no interior, demonstrou mais uma vez, né? Foi bem votado, por mais que não venceu as eleições, teve muito voto. Mas em Goiânia eu não acredito nessa força. Bom, o Íris, que viveu uma circunstância muito parecida com essa, como essa que o Marconi está vivendo agora, de perder o poder, depois perdeu para o governo, depois perdeu o Senado. O Íris ficou numa situação de ter que recomeçar. E ele recomeçou justamente pela Prefeitura de Goiânia. Você acha que não seria, de repente, um recomeço viável também para o Não, Marconi? porque o Íris é diferente a história dele dentro de Goiânia, né? O Íris foi vereador, deputado, Construiu a partir de Goiânia. construiu em Goiânia. Então, assim, já tinha sido prefeito. Então, assim, a força do Íris não dá nem para comparar. Tanto é que o Íris, o Marconi, no seu melhor momento, não ganhou do MDB aqui em Goiânia. Sempre perdeu. Então, assim, não dá para comparar. Íris nesse quesito Goiânia, é insuperável. O que você acha que o Marconi, se o Marconi te ligar pedindo um conselho, o que você falaria para ele como, como recomeço? Porque a gente na vida, e não só no âmbito da política, a gente precisa estar sempre recomeçando aqui e acolá. O que seria, de repente, um recomeço viável para o Marconi? Talvez não chegar ao governo, mas pelo menos construir um caminho na política novamente. Eu acredito na deputado federal, um deputado estadual. Você acha que ele errou agora, devia E ter sido a assim, federal? até mesmo estadual, se ele quisesse fazer uma oposição ao governo, dentro da Assembleia faria. Era muito mais fácil fazer uma oposição com um mandato próximo ali do que fora dele. Deputado federal também, para recomeçar e fortalecer o grupo. O problema do Marconi não é só o Marconi não ter voto, não ter essa questão, porque voto ele tem. O tucanato O enfraqueceu grupo, demais, o né? grupo dele enfraqueceu. Então precisa de quê? Fortalecer o grupo, para depois construir. Ele é novo, ainda tem condições ainda de disputar o governo, por que não? Mas precisa fortalecer o grupo. Muito bem, conversamos aqui no Política da Terra com Wellington Peixoto, empresário, analista político
e tem uma habilidade muito peculiar para circular aí nos bastidores da política em Goiás. Wellington, muito agradecido pela sua participação. Até uma próxima, espero que breve oportunidade. Obrigado, Thiago, mais uma vez. E sempre que puder estarmos juntos debatendo aqui a política do nosso estado, da nossa cidade, até do nosso país, pode contar comigo. Obrigado. Muito obrigado ao senhor e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam também. Um forte abraço e até breve.